Olá pessoal, a ideia então será fazer pequenos vídeos, né, capturando a tela dos nossos slides de aula para dar suporte e descrever melhor, né, nesse momento de ensino EAD forçado, né, e muitas vezes improvisado, dar suporte melhor às nossas aulas. Então iniciaremos esses vídeos na farmacologia 2 com o assunto antipertensivos. Caracterizando primeiro a hipertensão arterial sistêmica, também com a sigla RAS, né? Ela é uma condição clínica multifatorial, né? Multifatorial porque existem vários fatores envolvidos. Aí existem fatores genéticos e fatores ambientais. Entre os fatores ambientais nós temos aí o tabagismo, nós temos a nutrição, né? Gorduras saturadas, colesterol, né? Fatores psicológicos como estresse também. Então são vários fatores. Particularmente aqui a gente está falando na chamada hipertensão arterial primária, né? Onde que 90% dos hipertensos têm hipertensão arterial primária, onde não há uma causa conhecida, né? Na secundária existe uma causa bem determinada, como uma insuficiência renal, né, ou um tumor na suprarrenal. Isso leva a uma hipertensão e se conhece a causa. Na hipertensão primária, que a maioria dos hipertensos tem, então são vários fatores e de fato não se determina bem a causa. A gente sabe de fato que a principal causa da hipertensão é a aterosclerose. A aterosclerose é uma doença caracterizada pela formação de placas de gordura nas paredes das artérias, no endotélio das artérias, né? Essas placas são chamadas de ateromas, e esses ateromas eles aumentam a resistência à passagem de sangue, né? E a gente já discutiu que se você, ao diminuir a luz do vaso, irá, portanto, diminuir o fluxo de sangue para o tecido que ele está levando sangue, e a pressão na parte anterior a essa obstrução vai aumentar, né? Como se eu fechasse a ponta de uma mangueira e a pressão nas paredes dessa mangueira vai aumentar. Isso quer dizer que aumentou a resistência vascular sem efetivamente haver uma vasoconstrição, como ocorre, por exemplo, no estresse. O indivíduo com aterosclerose que estressa e libera adrenalina vai desencadear, né, um aumento ainda mais elevado da resistência vascular periférica, que pode causar uma crise de hipertensão. Então, o que caracteriza a hipertensão, como o nome sugere, é a elevação sustentada dos níveis pressóricos, com a sistólica acima ou igual a 140 e a diastólica ou a diastólica acima ou igual a 90. Né? Aqui está colocado que o Brasil atinge 32% aí dos indivíduos adultos e mais de 60% dos idosos com hipertensão, né? E de forma direta ou indireta, né? Através das comorbidades que a hipertensão causa, nós temos aí em torno de 50% de mortes, né, associados à doença cardiovascular, e a hipertensão é um sinal desse tipo é um tipo de doença cardiovascular que tem comorbidades associadas importantes, né? Você imagina aqui a aterosclerose, por exemplo, que vai dar como sinal a hipertensão. Essas placas de aterômeros, elas podem se soltar, e ao se soltar pode desenvolver um mecanismo de coagulação sanguínea, e esses trombos ou coágulos, eles podem, portanto, obstruir uma artéria maior, de maior calibre, no cérebro, causando um acidente vascular cerebral, ou no miocárdio, nas coronárias, causando um infarto agudo do miocárdio. Então, mais da metade das mortes no Brasil tem relação com doença cardiovascular, e a hipertensão é um sinal importante desse tipo de doença, né? Então aqui está colocado associação com eventos de acidente vascular encefálico, né? Infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca. A hipertensão é um fator importante para causar insuficiência cardíaca, principalmente pelo mecanismo de hipertrofia cardíaca. O coração miocárdico aumenta seu tamanho, mas diminui em função. Isso ocorre ao longo dos anos, sem uma devida
tratamento da hipertensão, e também a doença renal, né? A doença renal, ela pode ser causada pela hipertensão, mas também ela causa hipertensão, né? Se retroalimenta. Fatores de risco para hipertensão são dislipidemias, quer dizer, alteração dos lipídios no sangue. Aqui chamando a atenção para o LDL colesterol, que tem muito fator genético atrás do LDL colesterol, chamado colesterol ruim, né? E esse colesterol ruim aumentado, ele predispõe à formação dessas placas de ateroma, né? Obesidade, principalmente abdominal, é outro fator de risco, tabagismo, né? Tolerância à glicose, que é um início, né, de diabetes mellito, particularmente tipo 2, né? Diabetes mellito, então, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de hipertensão. E a idade, você pode ver aqui que os idosos aí chega a 60%, tem dados que falam que acima de 70 anos, 80% dos idosos têm hipertensão. Então, idade, principalmente dos homens, né? O fator de risco acima de 55 anos já é considerado em homens, e para as mulheres um pouco mais tarde, acima de 65 anos, já é um fator de risco para hipertensão, além de questões genéticas relacionadas com o histórico familiar de doença cardiovascular.